Bem-vindos ao Tomos Revelados, um podcast no qual desmistificamos o RPG de mesa através de traduções e comentários. Música, narração e tradução por Felipe Tuller. No episódio de hoje, Por que Mega Dungeons? Uma estrutura de campanha para vidas modernas. Título original: Why Mega Dungeons? A Campaign Structure for Modern Lives, escrito originalmente por Warren D. no seu blog intitulado I Cast Light em setembro de 2025. Por que Mega Dungeons? No Discord do Prismatic Wasteland, um membro perguntou basicamente o seguinte: por que Mega Dungeons? Essa é uma boa pergunta perene que merece respostas permanentemente publicadas em blogs. O Ben L, do Through Utan's Door, tem um podcast só sobre o quem, o que, o quando e o porquê e o como dos Mega Dungeons. Se chama Into the Mega Dungeons. Vale muito a pena ouvir, é demais. Essa questão merece atenção constante, porque os Mega Dungeons são uma estrutura de campanha fundamental para Dungeons & Dragons e, portanto, também para a estrutura de campanha da maioria dos jogos de fantasia e aventura que descendem desse jogo. A campanha Blackmoor, de Dave Arneson, a gênese do D&D como conhecemos hoje, rapidamente passou a girar em torno dos personagens individuais do grupo que desciam repetidas vezes a masmorra abaixo do castelo Blackmoor. Embora isso não tivesse sido planejado desde o início, os relatos sugerem que a exploração da masmorra foi tão envolvente que os jogadores se recusaram a abandoná-la. Apenas após perderem o próprio castelo Blackmoor que os jogadores desviaram sua atenção de lá. Algum tempo depois, quando Gary Gygax foi apresentado a essa estrutura de campanha inédita criada por Arneson, ele também começou a formular sua própria masmorra infinita situada num castelo, e assim nasceu a famosa campanha de Greyhawk. Seu impacto sobre o D&D não pode ser negado, mas Greyhawk não foi a segunda masmorra. Um dos jogadores de Arneson criou o chamado Castelo Tonisborg em 1973, usando um rascunho inicial do que em breve seria lançado como o D&D, apresentando níveis com múltiplas salas repletas de tesouros, armadilhas e diversos dragões. Essa estrutura de campanha de masmorras vastas também predominava fora dos grupos dos fundadores do D&D. Se você ler edições antigas do Alarums and Excursions de Lee Gold, você verá que as primeiras estruturas de campanha frequentemente eram estreladas por masmorras profundas. E um dos primeiros módulos publicados por terceiros para D&D, pela Judges Guild, foi justamente o clássico Caverns of Thracia, lançado em 1979. Uma masmorra excelente, cujo design exemplar é comentado em detalhes nessa postagem aqui do Gus L, do blog All Dead Generations. Os Mega Dungeons são sinônimos de D&D. Mega Dungeons nos videogames e na mídia popular. Dito isso, os Mega Dungeons não estão presos ao passado nem ao nicho dos RPGs de mesa. Eles também sempre tiveram presença marcante nos videogames antigos e também nos atuais. Os primeiros jogos de PC, estilo Dungeon Crawler como Wizardry, que eu comentei sobre nessa postagem aqui, traziam masmorras com múltiplos andares que precisavam ser explorados pelo grupo de personagens e mapeados à mão pelo próprio jogador. Claro, outro exemplo famoso é a série Diablo, que também gira em torno de uma estrutura de um Mega Dungeon, vide a imagem que abre esse texto. O conceito de Mega Dungeon, como estrutura de design de jogo, ganhou ainda mais atenção com o lançamento de Super Metroid para Super Nintendo em 1994 e Castlevania Symphony of the Night, lançado para PlayStation em 1997, que eventualmente deram origem ao termo Metroidvania. O aguardado jogo Silksong, sequência de Hollow Knight, trouxe novamente os Mega Dungeons para o centro da atenção dos jogadores. Indico que vocês deem uma olhada no texto de Josh no Rise Up Commons para que possam ler uma ótima e detalhada discussão sobre como os Metroidvanias expressam suas estruturas. Mas eu acho que basta olhar os dois mapas abaixo para perceber claramente que Hollow Knight tem uma grande dívida com as masmorras de Dungeons & Dragons. Duas imagens lado a lado. Exemplo da masmorra do Basic D&D de Holmes, à esquerda, e, à direita, mapa de Hollow Knight. Enfim, Mega Dungeons não são só um cenário para videogames. Há alguns exemplos de outras mídias bastante populares que também fazem sua história se passar no contexto de um Mega Dungeon. O primeiro que vem à mente
é o mangá Dungeon Mesh, que é gritantemente semelhante ao estilo do D&D Old School, o que se torna menos surpreendente quando você se dá conta de que uma de suas grandes influências foi o jogo Wizardry. Na categoria Sucesso de Vendas das Grandes Livrarias, a série de livros Dungeon Crawler Carl, curiosamente abreviado como DCC, também vem crescendo como uma série de livros famosa e parece até que a empresa do Seth MacFarlane vai fazer uma série de TV baseada nela. A trama gira em torno de um cara comum preso em um reality show intergaláctico depois que a Terra inteira se transformou num mega dungeon de múltiplos andares. A série de livros parece que se inspira mais em World of Warcraft do que qualquer outra coisa, mas ainda assim possui uma masmorra vasta e a exploração de masmorras é o foco da história. O novo mangá Tower Dungeon também retrata um grupo de heróis tentando alcançar o topo de uma torre de 100 níveis para resgatar uma princesa de um necromante. Mega Dungeons são sinônimos de D&D, mas não são apenas D&D. Mal entendidos sobre Mega Dungeons. Espero que o texto até aqui já tenha convencido você de que Mega Dungeons não são uma estrutura arcaica, mas algo vivo no imaginário coletivo e, portanto, podendo ser uma ótima maneira de começar sua próxima, ou até mesmo a sua primeira, campanha de Dungeons & Dragons. Para reforçar isso, vejamos alguns mal-entendidos comuns. Masmorras são só matar e pilhar sem graça. Isso pode acontecer em qualquer jogo de RPG. Por mais que as masmorras sejam uma unidade básica em jogos de aventuras fantásticas, elas não são uma unidade simplista. Masmorras são um ambiente criativo para RPG porque permitem que o mestre e os jogadores desenvolvam a dinâmica de chamada e resposta, que é o tipo de participação necessária para que a maioria dos RPGs funcione. Além do mais, boas masmorras são carregadas de escolhas, porém mais restritas que seus equivalentes no ermo ou em mundos abertos. Isso frequentemente exige improvisação, mas limita as novidades a um conjunto de temas e assuntos recorrentes. Essa restrição impede que um mestre iniciante tenha que narrar 3 situações diferentes acontecendo ao mesmo tempo, como provavelmente ocorreria ao começar uma campanha em uma cidade ou no ermo e simplesmente perguntar: então, o que vocês fazem? Não tenho tempo para mapear mais de 300 salas. Se você vai criar uma masmorra, o quão grande ela precisa ser para ser uma mega masmorra? Eu tendo a achar que existem 2 qualidades de uma mega dungeon. Número 1, um tamanho mínimo. E número 2, um componente funcional. Primeiro, em termos de tamanho, Buraco no Carvalho, uma masmorra inicial bastante popular, tem cerca de 60 salas mapeadas. Caverns of Thracia, considerada uma mega dungeon altamente aclamada, tem apenas cerca de 117 salas. Já a Stone Hell, lançada em 2011, outra mega dungeon muito recomendada, possui mais de 700 salas. Em segundo lugar, salas mapeadas talvez não seja a melhor medida, porque uma sala enorme pode exigir tanto tempo de jogo quanto 5 salas menores. Então, outra definição que acredito ser mais aplicável ao mundo atual, em que várias formas de entretenimento competem pela nossa atenção, é que uma mega dungeon é uma masmorra que se torna o locus de jogo de uma campanha em andamento. Isso significa que a masmorra é o centro da ação, enquanto outros locais, por exemplo, a vila, desempenham uma função periférica ou de apoio, principalmente servindo como lugar para realizar ações de descanso entre as expedições pela masmorra. Além disso, você não precisa mapear tudo de uma vez. Gygax recomendava ter cerca de 3 andares prontos antes de reunir seu grupo para a primeira sessão. No entanto, sessões de 8 horas não são mais tão comuns hoje em dia. Então, ter apenas um andar completo, com 30 a 50 salas mapeadas, já seria o suficiente para começar. O design de masmorras é difícil, porque é difícil criar boas masmorras. Pode-se dizer que criar masmorras já é algo difícil, e isso se agrava quando se trata de criar mais de 100 salas interessantes o bastante para sustentar uma campanha. Felizmente, o criador de His Majesty the Worm, Josh McCrowell, e eu escrevemos um documento de design de masmorras. Esse curso guia o leitor pelos passos necessários para criar uma masmorra de 30 salas que seja sólida e pronta para jogar. É fácil repetir esse processo 3 ou 4 vezes e obter uma mega dungeon de 90 a 120 salas, com múltiplos andares. Um ponto-chave é que o objetivo é criar masmorras jogáveis, e não masmorras tão incríveis que redefinam o gênero. Dê um desconto a si mesmo e mire na criatividade de tédio de sala de aula.
Nessa postagem, Nick discute como fazer uma Mega Dungeon em 2 semanas. Miranda, no blog In Places Deep, também tem bons conselhos. Imagem do blog In Places Deep, que diz: todo D&D é um trabalho improvisado. E uma ideia meia boca que coloca o seu jogo na mesa é melhor do que uma ideia perfeita que leva meses. Sem salas do mesmo tema vão ficar repetitivas. Eu definitivamente posso responder não a essa afirmativa. Ao longo dos meus muitos anos jogando apenas Dungeons and Dragons, eu ainda fico empolgado em explorar criptas amaldiçoadas cheias de mortos-vivos. Mega Dungeons são excelentes em destilar ideias e também dar profundidade a elas. Cada andar pode ser povoado com apenas algumas ideias, temas ou estéticas, o que significa que você não precisa ter uma lista inteira de tramas complicadas, planos, relacionamentos e NPCs antes de começar a rodar uma campanha. Mega Dungeons são uma tela para reiterar esses mesmos elementos repetidamente, o que permite extrair completamente o sabor de cada elemento, já que é preciso criar variações sobre cada um deles. O outro lado da moeda das masmorras são os hex crawls no ermo, que podem ser muito divertidos e foram especialmente populares no formato West Marches. No entanto, acredito que hex crawls podem diluir as ideias, já que o mestre precisa espalhá-las por uma área muito maior, como um reino ou região, porque sua unidade básica é o hexágono de 6 milhas e não uma sala simples. Mesmo com vários elementos por hexágono, isso pode dar a sensação de muito espaço vazio. Os jogadores também percorrem mais terreno e refazem menos o mesmo caminho. Isso aumenta ainda mais a necessidade de novidades e diminui o impacto da ideia a ser ressaltada. Passar pelas mesmas salas vai ficar entediante. Para responder novamente ao medo da repetição, Mega Dungeons empregam a repetição em 2 níveis simultaneamente, no nível do jogo e num metanível. No primeiro, a familiaridade nascida da repetição permite que os jogadores naveguem rapidamente pela Mega Dungeon, explorem seus segredos em benefício próprio e maximizem o impacto do relacionamento com as facções. No segundo, a repetição aumenta o conhecimento dos jogadores sobre o mundo ficcional. Ela ajuda a fixar o nome dos NPCs, locais e os deixa a par dos temas recorrentes. A repetição também ajuda o mestre a garantir que as novidades tenham impacto. Se um grupo explorou e passou 10 vezes pela fonte de Zeus, então eles vão ficar bastante surpresos e intrigados quando, de repente, a fonte estiver rachada, a água drenada e de repente surgir ali uma escadaria levando para as profundezas escuras. Bem, é uma ideia boba pensar que uma pessoa ou um grupo construiu um prédio gigantesco apenas para guardar tesouros. Outra reclamação comum que ouço é que uma Mega Dungeon é excessivamente artificial, mesmo para um jogo de fantasia com lagartos gigantes que cospem fogo. Que um mago fez isso é uma explicação insuficiente, ou que, pelo poder do submundo mítico, é vago demais. Só peço que você pare por um momento para pensar sobre os modos de vida dos mega ricos e dos poderosos, tanto no passado quanto no presente. Por exemplo, o Palácio de Versalhes tem 137 salas catalogadas, mais do que o número de salas mapeadas em Caverns of Thracia. O fundador do Facebook supostamente está comprando 11 casas, totalizando algo em torno de 100 milhões de dólares em seu quarteirão para criar um complexo na Califórnia. E, se isso não for convincente o suficiente, deixe-me dizer uma última coisa. Em termos de jogos de aventura de fantasia, assim como nos seus equivalentes dos videogames, é muito mais importante ter um espaço jogável que esteticamente se assemelhe a um espaço realista do que a um espaço realmente racionalizado e funcional. Afinal, a maioria dos túmulos reais são lineares e contêm pouquíssimas salas. Mega Dungeons são lugares onde o familiar permite a expressão do fantástico. Mega Dungeons como campanha. Por fim, quero encerrar esse texto falando sobre a Mega Dungeon como uma estrutura de campanha. Eu acho que o ambiente de jogo moderno está muito distante do modelo de Gygax, de encontros semanais de 8 horas de duração. Em vez disso, a maioria das pessoas envolvidas no D&D, depois que saíram da faculdade, só conseguem dedicar cerca de 2 a 4 horas por sessão, uma vez por semana. Eu sei que sou muito sortudo por conseguir jogar cerca de 2 vezes por semana, mas mais do que isso, já seria forçar demais. O que vou dizer agora pode parecer contraditório, mas essa restrição de tempo é excelente para uma campanha de Mega Dungeon.
As Mega Dungeons têm uma estrutura / loop de campanha simplificado. Vila, Mega Dungeon, Vila. A masmorra, claro, é onde está a ação. E a vila é onde acontece o reabastecimento. Mas a vila geralmente contém uma facção cívica, uma facção religiosa e 2 a 3 outros grupos que representam o mundo em geral. Além disso, a proximidade de uma masmorra lendária fornece um bom motivo para todo tipo de esquisitões aparecerem por lá. E, claro, coisas da masmorra também rastejam para fora dela. E normalmente também há razões suficientes para incluir algumas áreas fora da vila, de modo a fornecer uma pequena zona regional. A outra vila que odeia a Vila da Masmorra, a Cabana do Ermitão, os estranhos monólitos, o lago e o templo / torre em ruínas. Todos esses lugares podem ser seus próprios locais de aventura, outras entradas para a masmorra, ou simplesmente locais com funções extras como lugar para extrair componentes mágicos ou treinamento especial. Quando combinados com a repetição, isso significa que em apenas algumas sessões de 2 horas, os jogadores vão se familiarizando com boa parte do mundo local. Isso reduz a necessidade do mestre repetir nomes, locais, relacionamentos e lore, porque simplesmente não há tanto assim a catalogar. E os jogadores estão em contato com essas coisas o tempo todo. Uma enorme vantagem. Além disso, não demora muito para que os jogadores percebam o impacto de suas ações, para bem ou para o mal. Em um grande hexcrawl, por exemplo, se eles queimarem a estalagem, os jogadores podem simplesmente seguir em frente. Numa campanha de Mega Dungeon muito localizada, por outro lado, eles terão que dormir ao relento ou dentro da própria masmorra. Numa campanha estilo hexcrawl, se o mímico maligno segue com o grupo, talvez não se veja o efeito disso por um bom tempo. Mas, em uma campanha de Mega Dungeon, esse mímico pode muito bem se transformar na tal estalagem preferida, substituindo misteriosamente da noite para o dia a antiga estalagem que eles queimaram. Mega Dungeons são onde o familiar permite o foco no jogo e nas ações dos jogadores. O fim, mas também o começo da sua campanha de Mega Dungeon. Espero ter conseguido convencer vocês de que uma Mega Dungeon é um espaço de campanha contido que concentra ideias fantásticas e as estende ao máximo efeito. Usa a repetição a favor dos jogadores, aumenta o engajamento no jogo, amplifica o impacto da novidade e da mudança no local de aventura e, ao mesmo tempo, é um formato que se encaixa muito bem na vida corrida dos adultos. E, longe de ser um modelo de campanha dos velhos tempos de Dungeons & Dragons, trata-se de uma estrutura de campanha que está sendo trazida de volta à consciência dos jogadores através de mangás como Dungeon Mesh ou Tower Dungeon e através de videogames do gênero Metroidvania como Hollow Knight, Silksong e Blasphemous 1 e 2. Salve, salve pessoal, aqui é o Felipe. E aqui é o Mink. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Tomos Revelados. Estamos de volta. Já adianto aí as minhas mais sinceras desculpas pelo atraso. Foi uma correria aí nas últimas semanas, nos últimos meses. Mas o que importa é que estamos aqui, eu, meu grande amigo Mink. E aí, Mink, como é que você tá? E é isso, cara. Pô, sei nem mais como é que faz isso, pô. Como é que fala? Onde que eu falo? É aqui? É. Não, a gente ficou tanto tempo sem gravar episódio de Tomos que os caras até descobriram outro planeta, né? Tá maluco. É, Mas, rapaziada. cara, doideira. Tamo bem. Tirando todas as loucuras da vida aí, tamo de volta. E por aí, cara, como é que estamos? De boas, cara. Correria, viagem pra fazer prova. Tô um pouco triste, pra falar a verdade, porque, né, meu amigo Mink está aí jogando o grande lançamento do Switch. E eu estou aqui babando, só ouvindo ele falar do novo Pokémon. Cara, pô, depois da compra do meu carro, esse foi a segunda maior realização de adulto minha, tá? Olha que eu me casei esse ano, sacanagem. Caralho. Mas eu falei pra Lura, cara, desde pequeno eu sonhava em jogar um pouco na data do lançamento, sabe? Então, tipo, esse é o primeiro que eu tenho um console, né? Tipo, pô, tô com condições de comprar um gamezinho. Então eu falei, mano, perfeito, é isso. Peguei na pré-venda assim que foi anunciado e fiquei naquela expectativa e saiu. E, pô, justo um que mudou completamente tudo, né? Até falei, brinquei com o Felipe, porque, tipo, é igual o sapato novo. Pô, tu bota ali meio incomodado, meio, caraca, faz aquele calo no início, tu fica, pô, meio incômodo. Mas passa um tempinho, tu se acostuma e, pô, agora eu tô curtindo pra caramba. Uma semaninha jogando e, pô, tá demais. Muito bom. Nem sei como é que vai ser a sensação de voltar a jogar no modelo normal, né? Pois é, cara. Tô completamente por fora. E eu abstraí completamente do Pokémon porque eu sabia que eu não ia conseguir jogar tão cedo. Então, eu nem procurei, nem fui atrás pra não cair no hype e ficar
igual criança sem pirulito, sabe? Ai, meu Deus, também quero. Mas, pô, quando lançou não teve jeito, a gente foi conversar e aí o hype veio. Quem sabe de Natal aí não vem um Pokémon. Aí me sobrou o quê? Pô, caí de cabeça no nosso bom e velho hobby do RPG. E vocês que me acompanham lá no Instagram, no perfil da Moira Games, sabem que tá rolando um negócio que tá mexendo com a minha cabeça de uma maneira, meus amigos. Inclusive mexendo com a minha cabeça de várias formas, porque é um jogo, tem muito terror psicológico e coisa do tipo, que é a mesa aberta. Atenção, pessoal, a mesa aberta voltou. A mesa aberta da Moira Games. Agora, com Mothership, estou mestrando a grande masmorra de ficção científica chamada Gradiente Descent. Muito a ver, obviamente, com o episódio de hoje, vocês podem ter percebido, né? Estamos jogando uma Mega Dungeon, algo que eu nunca imaginei que estaria fazendo, inclusive. Vou deixar para comentar sobre isso mais adiante. Mas sim, cara, tivemos o retorno da mesa aberta, pô. Tava morrendo de saudade. Tá uma disputa de horário ali sinistra que eu esqueço de marcar no Discord quando eu olho, tá todo mundo lá comentando. Eu falei, tá, não vou ficar na fila de espera agora, fica pra próxima semana. Mas, pô, Mothership, já comentei isso com o Felipe alguma vez. Tipo, termino de jogar, eu vou no WhatsApp mandar pro Felipe. Felipe, porra, que sistema, mano. O bagulho é muito bom, muito redondinho. Então já entrou pro coraçãozinho aí como um dos sistemas preferidos, cara. E até cenário também é bem diferente, né? Sim. Então dá aquele sabor novo pra mesa, né? Exatamente. Atenção, editoras brasileiras. Atenção, hein? É isso. Lançou isso aí, lançou a caixinha do Mothership. Pô, vou estar lá na primeiro da fila. Cadê o nosso doguinho, pô? É isso. É, Doguinho. Atenção, Doguinho. Atenção, doguinho. Mas bem, gente, vamos então começar, antes de falar sobre o tema do texto em si, do porquê Mega Dungeons, voltar aqui a falar do autor de hoje, Warren D., o nome por trás do blog icastlight.blogspot.com. Vocês sabem que é uma coisa importante aqui tentar pensar um pouco de onde veio esse autor, de onde ele está falando, né? E com o Warren D foi uma coisa bem interessante, porque eu fui até ele, fui conversar com ele. Nessa conversa eu até descobri que o Warren tem um amigo brasileiro. Ele me veio me perguntar sobre RPG no Brasil, ele conhecia algumas coisas, mencionou o Old Dragon, falou, pô, vocês têm um sistema aí, né, pô, Old Dragon, parece mó legal. Caraca. Aí a gente trocou uma ideia sobre o jogo, e aí ele falou, pô, é porque eu tenho um amigo brasileiro e tal, só que esse meu amigo, ele não entende RPG, eu tento explicar pra ele, ele não entende muito bem. Então, pô, ele até comentou, pô, vou até mandar pra ele o episódio quando estiver pronto, me avisa. Então, alô, amigo do Warren, se você estiver ouvindo, amigo brasileiro do Warren, um salve pra você. Se quiser tentar desmistificar o que é RPG de mesa, é só colar lá no Discord da Moira Games, link aí na descrição. Grande abraço. Mas então, eu aproveitei esse momento que eu falei com o Warren para mandar perguntas para ele sobre a história dele no RPG, quem é Warren, o blogueiro, quem é Warren, o jogador de RPG, e ele me escreveu um textinho, né? Nem precisava disso tudo, então, porra, agradeço demais aí ao Warren por ter me mandado um textinho todo organizado, bonitinho. Como ele escreveu, super formalizado, eu vou ler aqui para vocês. Ficou um textinho bem bacana. Começando com a pergunta que eu mandei para ele, que é: quem é Warren, o blogueiro, e quem é Warren, o jogador de RPG? E aí ele respondeu assim: Warren D., em bom português, é a mão arcana por trás do blog icastlight.blogspot.com. No blog, eu procuro escrever sobre os temas que me interessam, as campanhas que estou mestrando, os problemas que enfrento e as soluções práticas que encontro para estes problemas. Atualmente, as postagens mais populares do blog tratam de criação rápida de monstros, eventos regionais, as exigências das espadas mágicas, e aí vem a minha parte preferida que ele fala, e como 600 peças de ouro por nível representam o valor médio de tesouro em uma dungeon. Espero um dia me fixar em um cenário que realmente me represente e começar a escrever no blog como se fosse 2011 outra vez. Até lá, fico muito feliz por às vezes aparecer na revista Nock e poder colaborar com outros blogueiros como o Rise Up Commons em projetos como o curso de design de dungeons. Warren, o jogador de RPG de mesa, é um guerreiro eterno no coração, mas atualmente está a 130 sessões em uma campanha de Mega Dungeon chamada Nightwick Abbey, a fantástica criação de Miranda Elkin, jogando como um mago de 6º nível. Não era para ser assim, mas é incrível como um mago consegue sobreviver quando corta o tendão de Aquiles do ajudante à sua frente. Como jogador, que também vive mestrando, eu sempre puxo a alavanca e sempre entro naquela armadilha óbvia sem hesitar. E eu gostei dessa resposta dele porque ele falou algumas coisas bem interessantes que estão aqui um pouco no subtexto, principalmente quando ele fala
espero um dia blogar, ele fala em inglês, Uhum. como se fosse 2011 outra vez. Porque o Warren G, ele criou o blog dele em 2016, na verdade, e 2011, vocês que já ouvem o Thomas provavelmente conseguem supor, porque ele tá dizendo isso, é a época de ouro aí do Google+, quando a OSR tava torando e o pessoal tava escrevendo muito em vários blogs, os blogs estavam voltando por conta da compatibilidade do Google+ com o Blogger e tal. E é legal porque ele já citou esse negócio que já mostra um pouco de como funciona um pouco um blog OSR, né? Do tipo, como 600 peças de ouro por nível representam um valor médio de tesouros em uma dungeon. É uma premissa de design, assim, né? Uhum. E mostra muito como que esses blogs estão tentando resolver problemas de jogo, trabalhando muito a muitas mãos, né? Ele cita aqui o blog Rise Up Combs, que a gente já trouxe aqui no Tomos Revelados, no episódio sobre espadas mágicas mais um, como tornar espadas mágicas mais um algo mágico. Ele cita também esse negócio muito bacana que vai estar na descrição, com certeza, para vocês darem uma olhada, que é o tal curso de design de dungeons que ele fez com o Joshua McCrower, do blog Rise Up Commons, que por sorte descobri, o nosso amigo Dedão, lá do servidor da Moira Games, me falou que isso está sendo traduzido, ou já foi traduzido, então tem em português um cursinho super maneiro de como criar mega dungeons, vai ficar na descrição pra vocês darem uma olhada depois, super bacana. Legal demais. Cara, isso é massa que dá pra perceber nos textos que a gente tá lendo no Tomos, como tá criando essa redinha de... esse network mesmo entre a galera da OSR, né? Então, esse lance que a gente falou das várias mãos escrevendo os materiais, ninguém toma como dono da verdade, né? Então, eu achei isso muito maneiro. Volta e meia a gente lê alguns textos e fala, caraca, pode crer, esse texto aqui é aquele autor X, né? Então a gente vai correlacionando os temas, mas, pô... E o jeito dele escrever também, uma gente fina, dá pra sacar por que o texto foi tão bom sobre o Mega Dungeon. Pois é, cara. E no próprio escrever do texto você vê essa energia colaborativa. Uhum. Já começa o texto falando, poxa, ó, eu tava lá no Discord do Prismatic Wasteland, outro blog que a gente já trouxe aqui também, né? Uhum. Aí o cara fez uma pergunta. E aí o cara, o Ben L, outro autor que a gente também já trouxe aqui no Tomos Revelados, respondeu. E aí no que ele vai escrevendo o texto, ele vai citando outras postagens, tem uma imagem, vocês que acompanham o blog, você vai ver que esse é uma postagem cheia de imagens muito legais, de mapas de várias Mega Dungeons, mapa dos jogos de videogame que são inspirados em Mega Dungeon também. Então é uma espécie de colagem, ele vai falando de vários autores, vai trazendo vários jogos. Então essa energia dos blogs da OSR são muito legais justamente por esse networking, como disse o Mink. Mas então vamos para a segunda pergunta que eu fiz pra ele, que é uma pergunta aí de background clássica, que é como você entrou no hobby do RPG de mesa? Então vou ler aqui pra vocês o que ele disse. Como muitos, eu tinha um irmão mais velho que jogava D&D, mas para minha frustração, quando finalmente pus as mãos nas coisas dele, ele já tinha se livrado há muito tempo de qualquer livro básico de regras. Eu tinha as aventuras, mas não fazia ideia de como jogar essas aventuras. Então, minha primeira experiência real com RPG foi, e aí vem aqui um RPG que eu nunca tinha ouvido falar, TMNT and Other Strangeness, um RPG de tartarugas ninjas e outras estranhezas, traduzindo para o português, um RPG de 1985. Caraca. Pode ser vários animais antropomórficos, você pode ser um homem-rato, como o Mestre Splinter lá do Tartaruga Ninja, homem-cachorro, enfim. Coisa meio super-herói, meio revista pulp, né? E aí segue o texto dele dizendo que, eventualmente, eu encontrei 2 colegas na escola cujo irmão também jogava RPG e comecei a aprender AD&D segunda edição. Minha primeira grande compra foi a caixa de Planescape, do D&D, esse cenário do Planescape aí super bacana, que eu tenho ainda hoje. E aí perguntei pra ele também o que inspirou ele a começar a escrever sobre RPG de mesa, e ele disse o seguinte: fiquei completamente impressionado com a criatividade da cena OSR / Do It Yourself if in D&D nos blogs e nos círculos do Google+. Minha frustração com D&D pode ser resumida com a minha experiência com Planescape. Muito inspirador e fantasmagórico, mas trabalhoso demais para mestrar. Enquanto isso, os blogs da OSR estavam lançando cenários incríveis, monstros insanos e aventuras fantásticas numa segunda-feira e já jogando de forma improvisada na quinta-feira em videochamadas no Google+. Depois de um longo tempo afastado, acabei me apaixonando novamente por D&D, especialmente por essa vertente do jogo que abandona a alta fantasia em favor da exploração livre do desconhecido estranho e potencialmente letal.
Bem, vejo aqui no R&D uma coisa muito específica da experiência OSR, né? Tá animado com um jogo estilo D&D, pegar aqueles livros gigantescos e pensar, uau, eu vou jogar isso daqui e dar de cara com um livro complexo, super difícil de mestrar, textos muito grandes. É muito do que eu acho, né, Min, que atrai a gente nesse estilo de jogo mais leve da OSR, que é justamente essa facilidade que ele viu no Google Plus a galera fazendo, né? Num dia tá lendo um negócio rapidão, já botou na mesa, nessa praticidade, um jogo fácil de jogar, é uma parada que realmente atrai muito nesse estilo de jogo. É muito curioso isso no contexto do texto de hoje de Mega Dungeon, né? Porque Mega Dungeon é um estilo de jogo que à primeira vista você pode pensar, pô, caraca, como é que eu vou jogar esse jogo? Um dungeon super complexo, 300 e poucas salas, 200 e poucas páginas, como é que eu vou jogar isso daqui? E o que a gente vê no texto dele é justamente ele desconstruindo um pouco essa ideia, falando de que, pô, na verdade é mais simples do que parece, é um tipo de campanha, inclusive, que dá pra jogar aí você que não tem muito tempo na semana, é até mais fácil ainda de jogar do que uma campanha tradicional de D&D, né? A gente vai falar um pouco sobre isso já já. É, cara, o SR pra ele foi, como pra muitos, não foi uma porta de entrada, mas foi um momento de reconexão com o RPG, né? Reconexão com o hobby. Então acho que, tipo, pô, várias galeras começaram a jogar na época que eram crianças, que estavam mais livres, aí, pô, se reconecta depois de adulto com a vida real batendo na porta e, tipo, pô, não tenho tempo pra ficar lendo um monte de parada, explicando pra galera, se reunindo com muita frequência, né? Então até ele cita bem sobre esse aspecto, né, de rotina e tudo mais. E acho que casa muito com a nossa realidade também, né, Felipe? De o quanto a gente consegue jogar por semana, de como é que a gente geralmente estrutura nossas mesas. Real, acho que com a provocação do texto ali de olhar pra Mega Dungeon dessa forma, né, igual a gente olha geralmente pra uma mesa aberta com X-Crawl ali, com viagem. Acho que é uma proposta muito maneira e dá pra ver pelo background dele, né? Eu amo essa premissa que tá no título do texto, uma estrutura de campanha para vidas modernas, que no fundo significa também uma estrutura de jogo para você que é um adulto cansado. É um pouco isso, né, no texto também. Bastante. Parece um pouco paradoxal, pô, você vai jogar um negócio que é um mega dungeon, que tem várias e várias, várias salas, mas que na verdade é um jogo que estrutura uma partida de 1, 2, 3 horas de duração. Acho que aqui a gente já pode começar a falar do texto em si e de como ele estrutura as vantagens de jogar um Mega Dungeon. Que ele fala, pô, o Mega Dungeon, assim como as Dungeons, a gente já falou muito sobre Dungeons aqui no Tomos Revelados, né? A Dungeon e a Mega Dungeon são espaços limitados e isso facilita mestrar. Ao invés de você ter um grande mundo aberto em que você pergunta pra pessoa, poxa, o que você vai fazer agora? E a infinidade de coisas que você pode fazer deixa a pessoa meio paralisada, num dungeon é um pouco mais fácil. Você tem uma sala de tantos metros por tantos metros, tem uma porta no norte, uma porta ao leste. O que eu ouço na porta ao norte? Ah, é essa informação que você tem. Então, a dungeon é uma caixa recheada de escolhas que é perfeito pra fazer o que ele mesmo chama no texto de dinâmica de chamada e resposta, do tipo, olha, essa sala tem isso, o que você faz? Aí a pessoa fala, abre a porta do norte. Beleza, agora que você abriu a porta do norte, tem isso e tem aquilo. Então as escolhas, elas são mais restritas e o que limita o que ele chama no texto de novidade. Então, se no dungeon você tem uma caverna de aranhas, você sabe que pode aparecer mais aranhas, pode aparecer animais, porém, dificilmente vai aparecer um jornaleiro tá atravessando uma porta vendendo um jornal. O que você, enquanto mestre, pode adicionar é um pouco mais limitado. Isso ajuda o mestre, inclusive o mestre iniciante, a jogar uma dungeon e também uma mega dungeon. Uma coisa curiosa que ele fala no texto, né? Mega dungeon, ao contrário do que pode parecer, não é uma estrutura de jogo para mestres muito avançados que estão jogando há milênios e por isso conseguem dominar um espaço gigantesco. Não, pelo contrário, né? Se você tratar a Mega Dungeon como espaços e sessões diferentes, né? Se você prepara o primeiro andar da sua masmorra ou as primeiras salas da sua masmorra, você já tem um jogo pronto. E a gente sabe, né, Min, que quem joga muito a Dungeon sabe que, pô, às vezes tem aquela sala que tem 3 coisas na sala e as pessoas vão ficar lá mexendo nas 3 coisas da sala por 15, 20 minutos, tirando dali várias histórias, investigando o lore por trás daquela coisa, ou simplesmente com medo de pisar numa armadilha, né, discutindo quais são os próximos passos. Então o jogo da Dungeon, ela rende muito com muito pouco, e essa é uma grande vantagem do jogo de Dungeon. Então quando você expande isso por uma noção de uma Mega Dungeon, você tem jogo aí pra anos e anos e anos e anos pra jogar, e dependendo da masmorra, né, fica até mais fácil de preparar a sua sessão do que um jogo tradicional. Na minha visão, um dos pontos fortes aí da ideia de Mega Dungeon. É, cara, e eu acho que ela tem esse brilho, essa brincadeira da vida moderna e do adulto cansado, que é não ter que parar pra pensar no que eu vou jogar depois, sabe? Também tem essa, porque, pô, é muito legal testar vários jogos diferentes, tal, várias dungeons, mas tu tem que reaprender, tu tem que repreparar cada sessão e, sabe, tipo, pensar no que eu vou jogar depois. Beleza, terminamos essa dungeon, e agora? Gera um certo atrito, né? Então, pô, tu sabe que tu tem uma mega dungeon e vocês estão explorando aquilo lá e ela tá se expandindo à medida que a gente vai jogando.
porra, tu não precisa pensar muito. Tu sabe que tu vai voltar pra lá, tu já meio que conhece. Depois a gente vai entrar nos aspectos ali que ele puxa de desmistificando, né? Mal entendido sobre Mega Dungeons. Mas isso facilita um monte, né, cara? Assim, do texto, a única parada que ele me cutucou ali que eu senti as farpas foi que ele colocou o X-Crawl do outro lado da moeda, sabe? Tipo, como se fosse uma lógica completamente diferente. E, cara, eu acho que esse aspecto de biomas, de exploração, de explorar o desconhecido, de render muito com pouco, funciona no X-Crown também. É basicamente a mesma ideia da sala, vira um X, tu só precisa dar um pouco mais de zoom. Ele até brinca ali que, pô, tu vai ter que olhar pra um bagulho de 6 milhas e a sensação de vazio é muito mais presente, né? Coisa que numa sala fechadinha ali tu não tem essa sensação. Mas tu pode dar um zoom no X e ele ser sobre um ponto X, né? O Alex Damasceno faz muito isso lá com alguns projetos dele, que é tipo, cara, o X, ele é muito específico, né? Ele é bem pequeno, ele tá falando de uma área, de um ponto de interesse. Então, eu acho que o grande lance de olhar pra dungeon, de olhar pra planejamento desse formato, sabe? Não precisa ser desenhar masmorras certinho, não. É basicamente tu pensar em micro módulos que tu consiga controlar, explicar de forma fácil, né? E expandir, ser flexível. Então, acho que tem essa visão também. Então, quando ele falou do sistema de X ali, né? Eu falei, pô, calma aí, cara. Ele tá vendendo pra caramba propaganda da Mega Dungeon, mas dá pra fazer aqui também no X-Crawl, porque eu acho a lógica bem essa, tipo, o que eu gosto do X-Crawl não é a viagem do West Marches clássica, sabe? Tipo, tu olhar pra aquele rolê de viagens longas e tu basicamente fazer uma rolagem de X dias ou de encontros ali, de acordo com o tamanho do X que tá percorrendo. Não, é tipo assim, cara, é ir de um lado pro outro, conhecendo, descobrindo e interagindo com diversos elementos novos, né? Mesma coisa que acontece na dungeon de tu ir pra uma sala pra outra, e aí conecta, aí descobre passagem secreta e por aí vai, né? Então, a única parada ali que eu levantei do texto que, tipo, eu falei, cara, calma aí. Mas, no geral, tô super com ele nesse sentido de... E é ótimo pra uma visão de iniciante, né? Pro mestre iniciante, ele tem muito mais controle. Tu tem um elemento simples, que é a sala, ela conecta com o outro através de uma porta, corredor. E é simples de tu pensar isso, é simples de tu planejar, de tu entender. E tu não abre pros jogadores fazerem muita loucura, né? Até na questão de improviso fica mais fácil, porque tu sabe que elementos que tem na sala pra te improvisar é mais tranquilo. Então, realmente, é algo que também não precisa ficar pensando em grandes histórias, em, pô, saber a trama completa, né? Então, ele dá exemplos ali até de coisas que o Gygax falava que tu, pô, não precisa ter toda a Mega Dungeon mapeada, não, tu, pô, 30 salas ali tá ótimo. Eu já achei coisa pra caralho. Sim. Mas acho que é muito mais nesse sentido, de tu ter um ambiente controlado, uma folha de papel que tu pode sair brincando e colocando informações ali, conectando. E aí, todo o jogo a galera vai explorando. Então, é bem nessa pegada de, até cita ali do loop de jogo, né? De, pô, tu tem um ponto de segurança, a vila, tu cai pra uma dungeon, explora, volta, e por aí vai, essa repetição vai desenvolvendo o game à medida que ele vai avançando, né? E aí um parênteses sobre a coisa das 30 salas. A gente tem que lembrar que o Gary Gygax, como bem apontado pelo autor do texto, jogava sessões absurdas de virar à noite, de final de semana todo jogando. Então, realmente, você precisava de um pouco mais, né? Mas, pô, pra sessões aí de 2, 3 horas no Discord, pô, sei lá, 10 salas preparadas já é o suficiente. Mas a coisa de preparar salas também é uma coisa simples, né? Você precisa conhecer a sala, saber o que ela tem, deixar ali um resumo do que ela é. Às vezes, se a aventura for fácil de mestrar e de ler, nem isso, né? Você só deu uma lida, sabe mais ou menos como é, abre a aventura na hora ali, ou suas anotações, pá, tá ali. Mas você tocou num ponto interessante, que é essa ideia de um paralelo entre Mega Dungeon e Hexcrawl, que eu acho que tem muito a ver com a nossa experiência de jogo lá na Moira Games, de jogar a mesa aberta, porque a gente começou jogando uma mesa aberta mais Hexcrawl. Agora a gente tá jogando uma mesa aberta de Mega Dungeon, e tanto a Mega Dungeon quanto o cenário de Sandbox, Hexcrawl, são muito bons para mesa aberta, né? Justamente por essa questão da exploração. Enquanto no Mega Dungeon você está explorando um complexo industrial, um grande castelo, uma grande caverna misteriosa, no Hexcrawl você está explorando um mapa, né? Muitas vezes desconhecido, com terras ermas, florestas misteriosas, cavernas desconhecidas onde tem monstros e coisa e tal. Então são duas estruturas excelentes para jogos de mesa aberta, jogos de exploração, onde vão ter muitos jogadores explorando coisas esquisitas, mas de forma diferente, que dão um sabor diferente, né? Mas aqui, nesse texto, fica muito evidente do porquê tantas pessoas na OSR cada vez mais estão adotando o Mega Dungeon. Justamente porque eu acho que é mais fácil estruturar sua campanha num Mega Dungeon. É isso, pô, você senta num dia, escreve ali 2, 3, 4, 5, 6 salas, pensa numa estrutura um pouco mais geral e pronto, você já tem um jogo, né? Você não precisa pensar muito além disso. Então é um estilo de jogo muito bacana. Mas eu acho que cabe uma pergunta aqui, Mink, que a gente ainda não se fez, né? Mano. Que é uma pergunta que, inclusive, é uma pergunta sem resposta. A gente vai ficar aqui elaborando rapidão, só pra não passar em branco, que é: o que define uma Mega Dungeon? Tem alguma outra coisa, além do tamanho? Será que é só porque você chamou de Mega Dungeon é Mega Dungeon, né?
quais são as Mega Dungeons, porque é isso, às vezes tem aventuras que não se dizem Mega Dungeons, mas que pessoas consideram Mega Dungeons, então o que será que define uma Mega Dungeon? O que você acha? Cara, ele até comenta um pouco isso ao longo do texto, é o que eu penso também. É quando ela se torna o motivador da campanha, sabe? Então, se tu consegue explorar essa dungeon e matar ela no one shot, ou em 2 sessões, 3 sessões, aí que ela não se tornou mega de uma campanha, né, constante. Eu acho que pra se tornar mega dungeon é um rolê tipo que a gente tá fazendo agora na mesa aberta. Pô, a gente vai jogar várias e várias sessões ali dentro desse mesmo lugar. Então eu acho que é muito mais pelo que ela proporciona de jogo do que pela quantidade. Aí vai corresponder pela quantidade de salas, enfim. Mas, sabe, eu não acho que não tem uma métrica exata. Porque pode ter poucas salas com muitos pontos de interesse, ou pontos de interesse complexo, que às vezes em 2 salas tu passa uma sessão inteira de 3 horas, sabe? Sim. E a dungeon em si, ela é pequena. Mas, ela, pô, tu tá lá dentro o tempo todo, sabe? Tipo assim, ela é mega em termos de complexidade, de densidade de conteúdo, sabe? Mas é o que eu acho. Perfeito, pra mim tá respondido. É isso. Boa. Muito bom. Mais uma coisa interessante também que o Warren fala no texto, e nessa premissa do texto de ir desconstruindo certos preconceitos, né, que acho que é muito importante quando a gente tá falando de temas de jogos do passado, que estão um pouco desconectados da história do RPG atual, né? O Mega Dungeon muitas vezes é visto como, um artefato do passado, a galera jogava essa coisa de Dungeon Crawl no passado e não serve muito mais pra gente hoje em dia. Nisso ele vai citando várias coisas, uma que veio na cabeça de todo mundo, eu acho, a galera aí da cultura pop, é de fato o Dungeon Mesh, né? O grande nome aí que tá na boca do povo, que é, como você falou, se fosse um jogo de RPG, seria um jogo de Mega Dungeon, porque a estrutura da narrativa lá, a estrutura da história do Dungeon Mesh é em volta de um Mega Dungeon, né? Eles estão lá o tempo todo. Quando eles estão fora, eles estão pensando no Mega Dungeon. E aí é legal ele falar que, pô, é isso, Mega Dungeons não estão só no RPG de mesa, eles estão no videogames também, pô, Silksong saiu aí, o próprio gênero Metroidvania é um gênero bem Mega Dungeonesco da vida, né? Tem aqueles mapas bizarros, é muito legal que se vocês entrarem lá no blog do Tomos Revelados, vocês vão ver uma comparação da dungeon do D&D Basic com a dungeon do Hollow Knight, e até as cores, até a estrutura do mapinha parece. Então, pô, não é um artefato do passado e não é um estilo de jogo que tá em desuso. Pelo contrário, pô, videogames super famosos, super amados, estão usando estruturas parecidas, né? Cara, e até nesse esquema do Hollow Knight, depois de ler o texto, eu fiquei com isso na cabeça pra te perguntar. A sensação que tu tem jogando Hollow Knight, né, eu tive a sorte de jogar recentemente, eu falei pro Felipe, pô, vai casar certinho, porque faz uma semana que eu zerei, tipo, foi antes do poker, eu zerei um dia antes do lançamento. E aí já fui ler esse texto. E, pô, real, o jogo inteiro é feito pra ti se sentir numa Mega Dungeon, sabe? Tipo assim, a sensação de jogo é essa. De tu tá meio perdido, de tu tá explorando, se conectando. É tudo sobre explorar, sem texto, sem praticamente nada de informação, né? Mas, nesse mesmo aspecto, pô, de diferentes biomas, diferentes dungeons e tudo mais, igual tu fez essa provocação ali de o que define uma Mega Dungeon, se for olhar pra games no geral, Darkest Dungeon, ou dungeons fragmentadas, ainda se consideraria uma Mega Dungeon ou elas têm que estar conectadas? Porque Darkest Dungeon, basicamente, tu tem uma vila e dessa vila tu se conecta com diferentes biomas que são dungeons. Mas elas não estão interconectadas necessariamente, né? Uhum. O que tu acha, mano? Eu acho que o Darkest Dungeon, ele não é uma Mega Dungeon justamente por causa dessa separação. Passa justamente por essa coisa que você falou, que a Mega Dungeon é um cenário inteiro dentro dele mesmo, que tem uma lógica interna, né? Que se expande para as outras áreas. Então, jogando, por exemplo, essa mesa aberta de Gradient Descent, a gente repara muito isso. Você vê uma sala, se encontra uma coisa nessa sala, você pensa, talvez isso nessa sala 2 tenha a ver com a sala 1 que a gente viu. Ou extrapolando essa lógica, que é, pô, a gente não conhece a dungeon inteira. Vai que esse objeto que a gente achou na sala 5 tem a ver com alguma coisa de um outro lugar. Então, essa interconectividade, ou seja, uma conexão interna, uma lógica interna de um mesmo espaço, acho que é o essencial para dizer o que é uma Mega Dungeon, né? O Darkest Dungeon, jogo de videogame, me parece mais o que a gente fez na mesa aberta anterior, que a gente jogou de Ozzy, de Old School Essentials, que era uma dungeonzinha num lugar X, uma dungeonzinha num lugar Y, e a conexão tá mais externa, né? Não necessariamente elas têm conexão umas com as outras. Então é mais pequenos dungeon delves que não se formam numa lógica interna una, né? Coesa. Acho que é um pouco por aí. Por isso que eu fiz essa provocação. Eu fiquei pensando, Darkest Dungeon, ele é basicamente, tipo, até o que a gente fez na mesa aberta era um pouco mais amplo, né? O Darkest Dungeon, tipo, pô, é uma cidadezinha e da cidadezinha tá tudo interconectado, história e tudo, né? Então, tipo, tu tem a mansão, embaixo da mansão tem a parte do esgoto que dá naquela parte da água ali, né? Da costa. Aí tu tem o jardim da mansão, é uma outra parada que tem Enfim, então tu começa, tipo, tudo faz parte do mesmo contexto, tudo tem a mesma história, só não tem a conexão espacial.
Se eu fosse fazer uma mesa onde tu vai da vila pra dungeon, mas são diferentes dungeons, com o mesmo tema, com a mesma lore, com a mesma parada, só não tem a interconexão. Ela deixa de ser uma mega dungeon. Então o que a gente tá comentando aqui é que esses biomas precisam estar interconectados, igual acontece no Hollow Knight, né? Uhum. A sensação inteira é de tipo, pô, não consegue acessar uma região, aí tu dá uma volta, do nada tu quebra uma parede e pronto, elas estão conectadas agora, sabe? Sim. Então o mapa inteiro ele vai se redesenhando à medida que tu explora, né? Cara, e essa sensação é muito boa, né? De você sentir que você tá conhecendo o espaço enquanto você joga. Uhum. De você voltar numa sala e pensar, caramba, essa sala a gente conhece, a lógica dela é essa. Sim. E numa estrutura de mesa aberta é muito interessante. Rolou isso na mesa de ontem, na sessão 3 que a gente jogou, que tinha um jogador novo. E eu, enquanto mestre, não precisava nem descrever a sala. A sala já estava tão naturalizada para os jogadores que jogaram sessão 1 e sessão 2, que chegando na sala, os próprios jogadores já falavam, ah tá, essa sala tem esse negócio aqui, ó. Falava pro outro jogador, ó, aquilo ali funciona mais ou menos assim. E é muito interessante, porque do ponto de vista do mestre, essa narração do que é a sala pelos jogadores já cria uma camada nova de sentido. Sim. Do tipo, eu descrevi a sala. Agora eles falam, pô, essa sala eu acho que era um escritório antigamente. E o cara já tá elaborando, já fala assim, eu acho que essa sala é um escritório do cara tal, da outra sala, do NPC. Então, essas conexões é muito legal, né? Porque, por um lado, os jogadores vão criando familiaridade, isso tá no texto, né? Ele fala, é uma receita pronta do Mega Dungeon. O Mega Dungeon, quando funciona, é feito pra fazer isso, né? Essa sensação de familiaridade das repetições das salas, né? De você entrar na entrada 1, 3, 4, 5 vezes. Então você já conhece a entrada 1, já conhece aquela área. No ponto de vista do metajogo, os jogadores conhecem a dungeon. E, por outro, a parte narrativa vai se desenvolvendo justamente na interpretação dos jogadores e dos personagens do que é aquele espaço enquanto ele vai descobrindo, né? Então, pô, fico pensando nessa coisa que você falou do Hollow Knight. Caramba, olha só, essa parede abre para esse outro bioma. Agora a gente conhece um pouco mais a Mega Dungeon e aquilo vai gerar algum tipo de gatilho de interpretação também, né? Tipo, caramba, será que essa parede, ela sempre existiu? Será que alguém construiu essa parede? Por exemplo, uma coisa que tem numa das Mega Dungeons mais clássicas de todas, né? Cavernas de Trace. Eu nunca joguei muito ela, mas eu lembro que uma das coisas que marcou muito nas primeiras sessões dessa dungeon é que tem essa experiência de tipo, pô, esse dungeon tem uma história. Aqui, antigamente, moravam uns cultistas, mas aí vieram outros bichos e tal, então aquilo tá impresso Sim. na materialidade da dungeon. Essa parede é uma parede falsa que alguém que veio depois construiu. Lembro muito disso. Exatamente, leva você a pensar esse tipo de coisa, sabe? Olha, essa parede aqui, ela quebrou, será que tem algum motivo dela ter quebrado? E aí o legal do RPG é, pô, de repente não tinha, mas os jogadores falaram um negócio, começaram a interpretar de um jeito, e aquilo deu a eles uma forma de ver a dungeon diferente, né? Então aquilo pode gerar rumores, né? Rumores falsos, rumores verdadeiros, que eles vão passando para os outros jogadores. Então, uma dinâmica muito legal que surge em volta dessa repetição, né? Desse ciclo de exploração de um espaço que você está indo e voltando. Melhor ainda mais quando você está jogando com mais jogadores, justamente para esse telefone sem fio que eu descrevi, dos jogadores falando uns para os outros. Enfim, eu fui completamente convencido. E aí, eu acho que é um bom momento de eu dizer por que eu não tinha tanta afeição por Mega Dungeon. Justamente por uma coisa que está no texto e que ele responde. Que é, pô, será que numa hora não fica chato? Será que não é muita repetição? Acho que o Mega Dungeon, ele usa a ideia de repetição a seu favor. Essa sensação dos roguelikes, essa sensação dos Metroidvanias, que eles fazem muito bem, de familiaridade, de sentir que você às vezes se torna um guia, às vezes um guia de outros jogadores, ou do seu próprio guia, de passar e falar, ah não, aqui beleza, eu sei que aqui tem um buraco, aqui tem um abismo. Então essa sensação boa de reconhecimento, que Aristóteles já falava que é um dos pontos altos aí de uma boa narrativa, né? O momento que o espectador passa por essa sensação de que ele conhece alguma coisa melhor porque ele passou por aquela história. Cara, eu acho que esse é um dos aspectos fortíssimos da dungeon que ela tem que transmitir, é que, tipo, se fossem novas pessoas entrando aqui, elas seguiriam por um caminho mais óbvio, mas como eu já conheço, vem comigo que eu te levo por outro caminho. E aí tu, sabe? E aí fazer essa exploração ser diferente à medida que tu já conhece, né? Porque boa parte das Mega Dungeons que a gente jogou, elas se ramificam pra caramba, tem um monte de caminho, um monte de passagem que a gente vai decorando com o tempo, né? Então, eu acho que esse é um aspecto bem forte que tem que ter essa sensação. Porque também, se for a exploração óbvia, linear, sabe? Tipo, tu tem que seguir por caminhos e por portas e por lugares sempre os mesmos. Por mais que tu modifique uma coisa ou outra, por mais que seja vivo, né? Que eu acho que essa parte que a gente já comentou até em outros episódios, do quanto o ecossistema tem que existir vivo. Então, as pessoas estão voltando ali, pô, tem bichos lá dentro, tem pessoas lá dentro, as coisas mudaram, sabe? Tu vai passar por salas que vão estar levemente alteradas, ou pessoas que vão estar em outras posições. É isso, não vai estar 100% fixo. Mas eu acho que o desenho de uma boa Mega Dungeon, ela tem que te dar essa sensação, tipo, tá, quando eu entrei aqui eu fui pela sala 1, 2, 3 e 4. Agora não. Agora eu fui pela sala 1, eu pulei direto pra 3
E aí eu dei uma volta pra chegar na 4 por outro lugar, sabe? Porque eu sabia que aquilo ali era uma rota melhor pra me seguir. Então acho que esse aspecto de mapeamento tem que ser muito bem pensado pra ela ter esse gostinho de tipo, tá, eu tô voltando lá, mas agora eu já sei, então vamos nessa. Daí tu se sente, tipo, o explorador que já tá manjando do lugar, né? E outro que eu acho assim imprescindível, talvez até mais do que esse ponto do explorar, é a diferenciação de biomas. Sabe? Eu acho que mesmo dentro de uma mesma temática, a ideia de tu entrar em um novo bioma e nesse novo bioma tu tem um conjunto de determinadas coisas acontecendo diferente da outra área, sabe? Então, pô, no alto da dungeon lá tem um lago e lá nesse lago, tu vai encontrar pescadores, vai encontrar bichos, enfim. Aí, pô, tu explorou mais um pouco, não sei o que. Lá no fundo tem outro bioma, pô, de uma galera mais lodosa, mais de pântano, que é, sei lá, a água que escorre desse lago. E, pô, tu tem a conexão entre bioma, tem a conexão entre lore. Mas, assim, a dinâmica que acontece aqui é completamente diferente da dinâmica que acontece lá em cima, sabe? Então, tipo, pô, se eu entrar nessa dungeon e eu saber que eu tenho que, pô, basicamente lutar de espada ou de armas com seres humanos normais o tempo todo, ponta a ponta dela, durante todas as sessões, vai ficar meio monótono, né? Ou só com criaturas, só com kobolds, goblins e afins. Sem um porquê, sem um goblins fazendo coisas diferentes, ou kobolds que estão vivendo num lugar X, aquele lugar foi modificado por eles e por isso aquela regiãozinha. Então acho que esse aspecto, tipo, de conjuntos de salas que correspondem às criaturas que estão vivendo ali, ou ao ecossistema, sabe? A natureza mesmo que moldou aquilo ali. Eu acho que são aspectos que dão esse saborzinho pra dungeon, sabe? Essa exploração e o bioma. Pra mim são os dois pontos centrais, assim, que fazem eu curtir uma boa dungeon, né? Boa, cara. E aí você tocou num ponto essencial, que eu acho que é a ideia do dungeon como objeto de jogo. Porque uma dungeon pode ser qualquer coisa, como a gente mencionou, pode ser uma caverna, pode ser um prédio, pode ser o que você quiser. Porém, será que uma torre com sala 1 é a base da torre, sala 2 é o andar 2, sala 3 é o andar 3 da torre, dá uma boa dungeon? Daria uma boa mega dungeon? Na minha opinião, não, né? Justamente por isso que você está dizendo. Uma boa dungeon, qualquer que seja a dungeon, seja uma mega dungeon ou não, ela, enquanto um aspecto de jogo, desse estilo de jogo que a gente está falando, jogo de exploração, ela precisa ter um aspecto não linear para ser uma boa dungeon de jogo. Só que aí, agora você também falou um negócio que me remeteu a uma discussão muito interessante, que é a ideia do realismo, né? Porque a gente sempre fala aqui o quanto que é importante dar um sentido àquilo que está acontecendo na narrativa, né? E quanto que na sua criação, na sua mestragem, no jogo de RPG no geral, é importante você pensar, pô, será que essa sala faz sentido com aquela outra? Será que esse acontecimento faz sentido com aquele outro? E ir juntando esses pontos e o quanto que às vezes é desagradável quando você passa por uma situação de jogo que não é muito verossimilhante, né? Você pensa, pô, isso não faz muito sentido, por que essa sala tá aqui? Eu achei um goblin nessa sala, na outra eu achei um vampiro. E aí, eu lembrei de uma discussão que talvez alguns de vocês ouvintes já tenham entrado em contato, que é a ideia do dungeon como submundo místico. Salve, pessoal! Aqui é o Felipe, interrompendo essa transmissão para dizer que se você está curtindo o nosso episódio de hoje, considere então dar aquela força pra gente lá no Apoia-se. É só entrar em apoia.se/MoiraGames e escolher uma modalidade de apoio que faça sentido para você. A partir de R$5 por mês, pessoal, vocês têm acesso aos nossos cargos exclusivos no Discord, aos nossos episódios exclusivos para apoiadores, os tomos secretos e muito mais. Lembrando também que o Apoia-se não é a única forma que você pode contribuir para o nosso projeto. Você pode fazer um Pix recorrente ou simplesmente mandar um trocado pra gente tomar um café no final de semana como forma de agradecimento. É só você fazer um Pix para moirajogos@gmail.com. Você também pode comprar alguns dos nossos jogos, como a Aventura Atoleiro dos Homens Derretidos, que foi lançado em formato físico pela Caramelo Jogos. Você pode simplesmente baixar nossos jogos gratuitos lá no itch.io. E é claro que se você não consegue nos apoiar financeiramente no momento, você também pode ajudar deixando um comentário, um like nesse episódio no YouTube, uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou compartilhando esse episódio com seus amigos nas redes sociais. Seja como for, muito obrigado por estar ouvindo esse episódio, muito obrigado também por seguir nessa jornada conosco. Agora, sem mais delongas, de volta para a aventura de hoje. O que seria esse submundo místico, dungeon como submundo místico? É uma ideia que circula dentro do círculo da OSR há um tempo, né? E aí eu fui atrás um pouco de onde surgiu isso, para tentar até para mim mesmo formalizar essa lógica. Eu vou ler aqui um trechinho bem curto de um texto que ajudou a propagar essa ideia da dungeon como um submundo místico, que é um texto chamado Philotomies Musings. Em tradução livre seria Pensamentos ou Meditações de Philotome, do Jason Cone, lá em 2007. Olha como é antiga essa parada.
O livro dele era sobre a edição 0 do Dungeons and Dragons, de como dar sentido ali daquele conjunto de regras esquisitas que era o Dungeons and Dragons da edição 0. Como sabemos, tinha várias lacunas, era um negócio que nem se chamava RPG ainda, e muita gente gostava daquilo, mas não sabia muito como usar aquele conjunto de regras, né? E aí, para tentar dar um pouco de sentido a essas dungeons, que muitas vezes pareciam não ter sentido, ele e um amigo dele começaram a desenvolver, e as pessoas online, no círculo da SR, começaram a dar essa forma de, o dungeon, ele, enquanto um artefato de jogo, ele não obedece às regras do mundo superior, do mundo acima do subsolo. O mundo do subsolo da dungeon é um mundo meio místico que tem regras próprias. Aí ele fala assim nesse texto: há uma linha de pensamento que defende que as masmorras deveriam ter um propósito definido, fazer sentido, entre aspas, em termos de habitantes e ecologia, e não ser necessariamente o foco principal do jogo. Afinal, as minas de Moria eram apenas um lugar de passagem. Nada disso precisa ser verdade para o submundo da dungeon. E aí vem a parte mais importante que eu sublinhei aqui do texto. Ele diz assim: quanto à ecologia, uma mega dungeon deve ter certo grau de verossimilhança e consistência interna, mas ela é um submundo, um underworld, né, em inglês, um lugar onde as leis normais da realidade podem não se aplicar, podendo ser distorcidas, corrompidas ou até mesmo quebradas. Não é meramente um espaço subterrâneo ou um covil, é um lugar insano. O submundo corrói o mundo físico como um câncer caótico. Ele é hostil aos seres humanos. A própria masmorra se opõe e obstrui os aventureiros corajosos o suficiente para explorá-lo. E aí, vocês percebem então que aqui tem essa ideia de uma justificação do porquê que as dungeons de antigamente eram esquisitas. Só que não é bem assim que a história se formou, né? E aí tem um outro texto de um cara que se chama Trent Smith, que é amigo desse Jason Cone, tentando explicar o contexto do surgimento dessa ideia do Dungeons como submundo místico. Ele fez um post recentemente, em 2023, se eu não me engano, vou deixar na descrição para vocês conferirem na íntegra, que alguém perguntou essa ideia, de onde veio essa ideia de submundo místico? Todo mundo fala disso, não é uma ideia meio batida? E aí ele vai falar um pouco de onde surgiu essa ideia. Ele fala assim: com o lançamento dos primeiros módulos em 1978, pós o D&D, a edição 0, o D&D e o Gary Gygax abandonou esse estilo de design de dungeon caótica, que era mais um objeto de jogo, um pouco preocupado com verossimilhança, tentou fazer uma coisa mais narrativa, né? Esse design mais gameístico ficou um pouco para trás, e o design passou a fazer o que o autor de outro blog chamado Grognard, o Maliziuski, chamou de naturalismo gygaxiano. Esse termo naturalismo gygaxiano já é uma coisa mais difundida também na OSR, né? A ideia de que o dungeon tem que fazer um sentido interno, que tem que se preocupar com essa ideia que a gente mencionou aqui, né? De ecossistema e tal. E esse estilo mais gameístico, mais caótico, mais esquisito e jogo pelo jogo, ficou mais associado com o que hoje a gente chama de Fun House Dungeon. Um dungeon que é feito só para desafiar os jogadores, não importa a lógica interna. E aqui eu sigo parafraseando esse autor, né, o Trent Smith, do blog The Mystical Trash Heap. No movimento OSR, de olhar as coisas do começo do D&D, muitas pessoas torciam o nariz e acusavam o material do D&D, da edição 0, de coisas injogáveis, de coisas que faltavam lógica. Então, frustrado por estar sempre na defensiva e repetir sempre os mesmos argumentos continuamente, alguns de nós decidimos que valia a pena desenvolver uma justificativa retórica, essa parte é importante, uma justificativa retórica, ou seja, um argumento assim de defesa das dungeons antigas, que fosse além da explicação reducionista de dizer: isso aqui é só um jogo, LOL. Então, na época, eu estava lendo tanto o ciclo Dreamlands do Lovecraft quanto O Herói de Mil Faces, do autor Joseph Campbell, e percebi que todos os elementos estranhos do estilo Funhouse Dungeon de D&D faziam sentido dentro de um mundo regido pela lógica dos sonhos e no contexto da jornada mitológica do herói. Então, combinando a noção já presente na tradição de D&D, de que quase todas as clássicas masmorras Funhouse Dungeons foram construídas e supervisionadas por um demiurgo hostil ou insano de natureza divina ou quase divina. Então, aquela ideia de que um mago maluco construiu a dungeon, né? Aí ele cita vários exemplos desses personagens, né? Zagig, Halaster, a dungeon lá da 5ª edição, a dungeon do mago louco, Xenopus, Zeraptis, Acererak, Ignax, o 27º, etc. Tudo então começou a se encaixar. Então, fechou aqui o parênteses, né? Isso tudo para dizer que, assim como muitas coisas dentro da tradição OSR, foi olhar, pensar, como é que a gente faz sentido desse jogo esquisito? Porque olhando de fora, parece que as dungeons não têm uma lógica interna.
E aí, de fato, muitas delas não tinham, porque eram só para desafiar os jogadores, só para criar, como a gente já mencionou aqui, módulos de campeonato, ver quem ia mais longe na dungeon lá no evento de RPG. Só que aí esses caras, esses dois aqui que eu trouxe hoje, Trent Smith e o Jason Cone, começaram a pensar, pô, e se a gente levasse a sério isso que tá dizendo aqui? Se a gente tentasse ver qual é a lógica interna? E eles vieram, então, com essa ideia de dungeons como submundo místico. E aí é legal porque eles citam trechos do ODD para sustentar essa tese, né? O booklet lá do D&D, que era o Manual dos Monstros, como se fosse o Monsters and Treasure, fala assim, lá na página 5. É geralmente verdade que qualquer monstro ou ser humano pode enxergar na escuridão total dentro da masmorra, exceto os personagens dos jogadores. E aí, lendo isso, eles ficaram pensando, pô, não tem lógica. Os personagens dos jogadores não conseguem enxergar dentro da dungeon, mas outros seres humanos conseguem, tipo os NPCs. Por quê? Aí eles começaram a pensar, pô, talvez porque a dungeon em si é um organismo vivo, querendo repelir os seus invasores. E aí tem outro trecho que eles tiram do outro booklet do ODD, que é o The Underworld and Wilderness Adventures, na página 9, que fala assim, uma coisa muito parecida. Tochas podem ser apagadas por rajadas de vento. Supõe-se que os monstros possuam infravisão permanente, desde que não estejam a serviço de um personagem. Então, de novo, essa lógica meio dualista de tipo dungeon versus jogadores, monstros versus personagens dos jogadores, que dá aqui um pretexto de dizer, ó, o dungeon, ele tá controlando essas criaturas. Então, dentro da dungeon, eles têm poder, a lógica é diferente. As portas se fecham se você é o inimigo da dungeon, mas elas se abrem para os monstros que são aliados da dungeon. Então, é um pretexto interessante, né? Uma coisa um pouco diferente, né, Mick, do que a gente costuma trazer aqui no Tomos sobre lógica de design de dungeons, que pode ser interessante para você justificar alguma coisa dentro da sua masmorra, né? Desde que não usada como pretexto de falar, ah, é só um jogo, dane-se a lógica. Trabalhando um pouco em cima dessa ideia, dá pra tirar umas coisinhas interessantes. É que eles tiveram que fazer o caminho inverso, né, cara? Eles tiveram que pegar algo que não fazia sentido e dar sentido pra aquilo. Hoje em dia a gente joga muito mais coisas que já foram pensadas pra ser assim, né? Então acabam se construindo com uma narrativa um pouco diferente, mas, cara, doideira. Aqui a gente tá propondo várias coisas, tipo, se a gente fosse criar uma Mega Dungeon, seria legal que ela tivesse isso. Os caras tiveram que fazer um caminho contrário de, tipo, tá, por que os bichos enxergam e os jogadores não, né? E aí começar a pensar a respeito disso. Então, pô, muito louco. Eu acho que é um mote, assim, da OSR enquanto estilo de design, aquela coisa, né? Você analisar um negócio que você gosta, às vezes diz muito mais sobre você que tá analisando do que a coisa em si. Sim. Então, quando você vê um filme lá muito esquisito, você não entendeu muito bem o filme, você começa a analisar o filme e você repara que, pô, entra várias coisas que tem a ver com a sua experiência de vida, as coisas que mais chamaram a atenção naquele filme tem a ver com coisas que você gosta. Então, acho que acontece muito isso na OSR, né? Tipo, pô, eu gosto de jogar isso aqui, mas eu não entendo exatamente por quê. Então, vamos tentar explicar. E nisso de tentar explicar, na verdade, acaba-se não valorizando exatamente como era no passado, mas criando, através dos jogos do passado, um novo estilo de jogo, né? E é isso que muita gente da OSR defende, né? Da ideia de que, tipo, pô, OSR não é um resgate do passado pura e simplesmente, mas uma construção nova, um estilo de jogo novo baseado em certas coisas que tinham no passado. E essa coisa do submundo místico, acho que é um bom exemplo disso. De tipo, pô, isso não tava lá. É uma interpretação doida dos caras, inclusive tentando debater na internet pra fazer as pessoas pararem de encher o saco deles, tá ligado? São curiosidades que eu acho muito fascinantes, assim, do hobby. Não, muito maneiro. Mas aí, pô, eu acho que vale a gente falar dessa ideia das críticas do Mega Dungeon. Uma que me chama muita atenção, que é muito comum no D&D no geral, não só em estilo Mega Dungeon, é masmorras são só matar e pilhar e destruir. Pô, Miguel, acho que você, assim como eu, concorda. De jeito nenhum, né? Exato. Jogar dungeon é exatamente o contrário. É tipo, como a gente não vai tentar matar tudo que tá na nossa frente, porque se a gente fizer isso, a gente vai morrer, vai cair numa trap. Não vai achar os segredos que a gente quer achar. Vai ficar sem recurso. Exatamente. Jogar o Mega Dungeon, na verdade, é um grande exercício de pensamento crítico, de otimização dos seus recursos. E é por isso que é tão legal, porque é muito desafiador, né? Acho que quem critica Mega Dungeon às vezes, ou o jogo de dungeon às vezes tem uma certa razão, que é, pô, sim, Mega Dungeon ou exploração de dungeon às vezes pode passar por uma experiência muito mais jogo do que de fato narrativa, né? E acho que tudo bem, sabe? Acho que tudo bem se você quiser levar o jogo pra esse lado, mas não necessariamente. Eu acho que tem o seu valor nessa ideia que é, pô, hoje a gente vai jogar 3 horas de exploração de dungeon. Será que a gente consegue sobreviver? Será que eu consigo achar um tesouro, uma espada mágica? E eu acho maneiro isso, do tipo, uma estrutura de jogo que é você olhar pra trás, igual a gente fez na nossa mesa aberta de Old School Essentials, e falar, caraca,
personagem do Miguel chegou no nível 6. Caraca, o personagem do Miguel conseguiu uma arma mágica que é de um deus tal e sobreviveu. Lembra quando o personagem do Miguel tinha nível 1, ele morreu, ele não sobreviveu. Então, essa assimetria que o Mega Dungeon, a mesa aberta, propõe, eu acho muito interessante. A ideia de, pô, o cara foi lá e conquistou, foi lá no terceiro andar e voltou vivo. Tem uma história pra contar. E aí aqui também acho que cabe dizer uma coisa interessante. Por que às vezes o Dungeon, ou RPG ou SR, é muitas vezes taxado de, é muito gameismo e pouco narrativo. Eu acho que, na verdade, não sei se você concorda, Miguel, depois de dar a sua impressão, eu acho que, na verdade, é uma incompreensão do que é a narrativa desse estilo de jogo, que é a famosa e amada, por nós aqui no Tomos Revelados, a narrativa emergente, né? Que é, cara, é menos sobre uma história que você está programando que vai acontecer e mais sobre as repercussões e aquilo que você narra daquilo que aconteceu, né? O famoso encontro dos RPGistas que falam, caraca, e aquele dia que o meu personagem tirou um 20, matou o dragão e conseguiu pegar a espada e sobreviveu. É sobre essas histórias que você conta das experiências que você teve na masmorra, daquela sala estranha que você foi, não entendeu direito o que era, que você conta para outra pessoa. Então, cara, são fios narrativos muito interessantes que, inclusive, atravessam o seu personagem e os jogadores, né? Então, quando você conta um rumor que o seu personagem viu dentro da Mega Dungeon, você conta para outros jogadores ou para outros personagens, as coisas estão meio que se igualando ali, né? Os jogadores estão tão curiosos quanto os personagens de saber, caraca, aquela sala 10, né? Que loucura. Pô, vamos voltar lá. Isso é justamente essa ideia de narrar, né? Tipo, pô, você tá narrando um fato que aconteceu com você, uma experiência, transmitindo uma história para outra pessoa. Então, acho que a narrativa da Mega Dungeon tá muito aí. E acho justamente que é aí que mora o fascínio, né? Por isso que tá sendo tão legal jogar Mega Dungeon. É, cara, e assim, da mesma forma que o Warren fez o paralelo com o videogame, eu vou puxar esse ponto de novo. Tem um lance de games como o Hollow Knight e os Souls, né? Souls-like no geral, que muita gente reclama porque joga eles e não entendem nada. Uhum. Né? Tipo, zerei o jogo, mas não entendi porra nenhuma do que aconteceu aqui. Porque eles têm aquele environmental storytelling, né? Exatamente. Tipo, o storytelling tá dentro do jogo, não tá expositivo. Não é um personagem te contando a história do jogo. Né? Não é teu personagem falando, trocando ideia, não. Tu tá experienciando aquilo e o que tá valendo é o que tu tá vendo, tipo, o que tu tá sentindo, sabe, o que tu tá explorando, até onde tu foi. Então, pô, pode ser que um jogador não explorou algumas salas que eram opcionais e outro explorou. E, pô, a história dos dois foi diferente. Então é muito, acho que a OSR vai muito nessa linha, é sobre o que tu tá vivendo ali, é sobre o que tu tá experienciando e não sobre o que tu tem que saber pra história fazer sentido, sabe? É uma outra linha. Então tu vai jogar um The Last of Us, pô, é a história específica ali, cinematográfica, eles querem que tu veja determinados takes, eles param teu controle pra te falar em um determinado momento, ó, olha pra isso e isso daqui aconteceu. Agora, pronto, tá aqui o teu controle de novo, continua jogando, sabe? E um Hollow Knight da vida, não. Tu sai, é o tempo todo tu caminhando e tu olha pra onde tu quer, tu vê onde é que tu quer e depende de ti, sabe? Eu acho que dá pra fazer esse paralelo também com esse estilo de jogo, tipo um D&D clássico, um D&D mais heróico, onde tem mais narrativa, onde tem mais profundidade de lore, não sei o quê, pra um SR que, tipo, cara, tu jogando, né? Uhum. O bom do RPG é isso, né? Como sempre, tem espaço pra tudo. Exato. Uma hora a gente joga um Dungeon World, faz uma narrativa heróica, depois a gente cai na Mega Dungeon, depois a gente joga um fiasco. É isso. RPG é bom demais. E, cara, aproveitando esse gancho do paralelo também que a gente fez com o videogame, eu acho que também tem um aspecto aí em Mega Dungeon e nesse estilinho de botar numa mesa aberta, de tu sempre revisitar o mesmo lugar, que é o de ser meio que um roguelike da vida, né? Só que tirando o aspecto de rearranjar. Mas se um jogador morrer, ele tem um ponto seguro pra refazer um novo personagem, o jogo continua dali, vamos nessa. Até ele comenta ali que, pô, só de tu ter uma vila próximo de um lugar que é uma Mega Dungeon, cara, é motivo suficiente pra ter um monte de esquisitão aprontando por lá. Então tu tem facções, tu tem pessoas estranhas surgindo e indo embora, e coisas, boatos, enfim. É fácil pra te remodelar e pra te reconectar um jogador que morre, ou, enfim, novos personagens na história, novos mercenários e por aí vai. Então, a cada mergulho, entre aspas, que tu faz nessa dungeon, muda um pouco o tom também, porque pode ser que naquela hora a gente tinha um chamado Siríaco, né? O clássico NPC lá, então, pô, ficam marcados esses NPCs, que, pô, uma hora vão, outra hora não vão, e tu tem todo esse aspecto que envolve essa exploração, que combina muito com o roguelike. Pô, não é à toa que é um gênero que tá gigante. Então, Metroidvanias e roguelikes, hoje em dia, acho que dominam boa parte da indústria, principalmente dos jogos indie. Porque é isso. Tipo, pô, ao invés de eu me conectar com um jogo que eu vou passar, sei lá, 50 horas jogando, eu tenho que estar naquele feeling da história. Só que minha vida tá corrida, sei lá, perdi 3 dias de jogo, 4 dias, não sei nem onde é que eu parei,
sabe? Não sei nem onde é que tava a história mesmo. E é diferente de eu poder, tipo, tá, deixa eu sentar aqui um pouquinho, hoje eu posso jogar. Vou lá, jogo um tanto, volto e tá tranquilo, sabe? Então acho que esse aspecto de Mega Dungeon pra vida moderna, ele cabe muito nisso também, né? Eu sei que se eu morrer eu posso fazer um novo personagem, eu sei que, tipo, eu já entendo o que tá rolando aqui, semana que vem eu já sei de onde é que a gente vai continuar, sabe? Então acho que fica muito mais fácil do que eu ter que... Tá, o que meu personagem fazia mesmo? Como é que ele era? Como é que... Sabe? Como é que tava... Onde é que a gente tava? Que parte da história tava rolando? Então tu tem muito fio pra puxar quando é uma campanha muito linear, né? Muito travadinha. Então acho que esse é mais um ponto positivo aí pra Mega Dungeons. Perfeito, cara, exatamente. Ouvindo você falar, já tô querendo pegar meu gradiente decente e fazer mais uma descida aqui. E aí, acho que você respondeu aí a grande pergunta do texto, né? Por que Mega Dungeons? Porque somos todos um bando de velhos cansados e jovens desinteressados com attention span de uma barata. Bem, e para fechar, e para também dar aí para vocês algum norte de como começar, né? Já que o texto diz que Mega Dungeons não são tão difíceis assim de mestrar, fica mais fácil ainda quando você tem os materiaizinhos em mão que vão te facilitar a vida. Então, eu acho que eu vou citar aqui algumas Mega Dungeons que eu pessoalmente gosto, me interessam, ou que eu acho que são interessantes. Uma recomendação para você que gosta de fazer as suas Mega Dungeons, tenho certeza que o Mink vai amar, que é uma que se chama The Dyson Mega Delve. Sabe, este autor de mapas, o Dyson Logos, ele sempre lança mapas de licença aberta que você pode baixar na internet e tal. E aí ele simplesmente pegou 30 mini dungeons que ele tinha, que não tem descrição, não tem nada, né? Não tem descrição das salas, e ele juntou num grande mapa e é uma estrutura de Mega Dungeon gratuito, perfeito para ser seu Mega Dungeon, sem você precisar criar mapa, você só vai precisar criar as descrições. White Label. Exatamente, um white label dos Mega Dungeons. Vai estar o link na descrição se você quiser montar a sua própria dungeon. Uma clássica, e mencionamos aqui, impossível não mencionar ela quando estamos falando de Mega Dungeons, é a famosa Caverns of Thracia, da Janelle Jacquet, que faleceu recentemente, que foi escrita em 1979. É uma aventura de 116 salas, 4 andares e 80 páginas. Para um Mega Dungeon não é tão grande assim, né? Uma masmorra muito clássica, que foi analisada lá pelo Justin Alexander, em uns textos clássicos também, chamado Jacquet in the Dungeon, que fala que ela tem um formato muito arquetípico de uma boa masmorra, tem verticalidade, tem loopings que te fazem explorar melhor, não é uma masmorra linear, você pode cair do andar 1 para o andar 3, isso facilita a exploração, tem várias facções, então não tem muito como dar errado, apesar de ter um formato um pouco esquisito pra gente hoje em dia, muito texto, na minha opinião, blocos de texto muito grandes, descrição um pouco exagerada das salas, mas a estrutura tá lá, o mapa é incrível, a dinâmica de facções é muito boa, tem uma história muito legal, de cultistas misturado com monstros que tomaram a caverna, então perfeito aí pra você que quer também explorar um pouco mais a história do RPG. Um outro clássico exemplo de Mega Dungeon que eu adquiri recentemente, a versão lá da galera do DCC, é o Temple of the Elemental Evil, criado por um dos pais do D&D, o Gary Gygax. Uma das primeiras aventuras lançadas para o D&D foi o Village of Homelet, lá em 1979, e na capa estava dizendo assim: esta aventura, de sigla T1, é a primeira numa série de aventuras e vem aí, em breve, a Temple of the Elemental Evil. E aí a galera teve que esperar quase 10 anos pra sair. Em 1985 saiu, relançado Village of Homelet, mais essa Mega Dungeon, Temple of the Elemental Evil, o que foi conhecido também como um super módulo. Então eram vários módulos num só, T1 a T4. 128 páginas, 4 andares de dungeon, mais 4 nodos elementais, então subníveis lá, tinha um plano do elemental do fogo, a caverna do ar, coisas desse tipo. Tem vários problemas de produção essa aventura, que não vem muito ao caso de falar aqui, mas recomendo muito vocês darem uma olhada na história dessa masmorra, que é muito bacana e marcou muito a galera que jogou na época, né? E aí, pra dar um exemplo de masmorra mais moderna, tem uma que é muito amada pra galera do SR, que se chama Stone Hell. É uma masmorra que tem um vídeo muito bom. O Kiral tem um excelente vídeo sobre essa masmorra, que é uma masmorra lançada para o sistema Labyrinth Lord, então é uma masmorra já da galera da OSR pensando o estilo de jogo OSR, uma masmorra gigantesca, 600 salas pensadas para ser esse estilo de exploração, então tem um design um pouco mais moderno, apesar de também ter um aspecto ali, como diria o próprio Kiral, meu, mais artesanal. Você vê que o layout é feito ali, para mim que não é um grande especialista de lançar livros, coisa e tal, mas uma masmorra muito amada, vale a pena dar uma conferida. Para você que joga quinta edição, temos a tal Dungeon of the Mad Mage, que a gente mencionou aqui rapidamente, né? Que tem uma história muito, muito incrível. Quase lancei um palavrão aqui, porque eu lembrei da minha época jogando Neverwinter Nights,
porque é uma masmorra clássica do D&D, lá do Forgotten Realms, que se passa debaixo da cidade de Waterdeep, em Under Mountain. Então é uma história muito maneira de um mago louco, Halaster, que começou a explorar os andares de um lugar onde moravam os anões e construiu lá dentro uma dungeon. É uma dungeon mais no estilo moderno, assim, pode não agradar tanto a galera da OSR, mas é definitivamente uma mega dungeon, tem 1.220 salas pelo que eu pude ver, 23 andares, então é jogo pra caramba pra você que quer jogar uma mega dungeon na 5ª edição e coisas desse tipo. E se você for mais louco ainda e quiser um negócio ainda mais bizarro, não tem como deixar de falar de uma que é The Halls of Ardenvul, uma mega dungeon que tem inacreditáveis 1.161 páginas, 2.000 áreas, 10 andares e 15 subníveis. Então, se você quer ficar jogando o resto da sua vida um negócio super completo, absurdo, pensado desde a história de base, linha do tempo, do universo, até um dungeon absurdo, essa é a escolha pra você. Dá uma olhada, pelo menos folhear isso aqui já é uma experiência em si. Mas pra você que é como eu, chegando então na conclusão do porquê que eu finalmente cedi às Mega Dungeons, vamos falar da minha preferida. É a minha maior paixão, é as coisas mais fascinantes que eu já li de RPG em toda a minha vida, que é a Gradient Descent. Porque ao contrário de Ardenvul, Stonehell, Dungeon of the Mad Mage, que são milhões de páginas, milhões de salas, é um Mega Dungeon em 63 páginas, 6 andares, um Mega Dungeon versão micro com descrições super concisas, temática absurda de horror espacial, numa fábrica de androides, onde você vai, eu recomendo demais. Se quiser jogar com a gente, inclusive, já fica o convite, só entrar no Discord da Moira Games. Vai ter jogo toda quarta-feira de 7 às 10 da noite. Manda mensagem pra gente, vai ser um prazer receber vocês pra jogar com a gente uma Mega Dungeonzinha. Maneiro demais. É isso, cara. Então, como vocês devem perceber, foi um prazer estar de volta. Foi um prazer compartilhar um pouco do nosso amor e da nossa paixão pelo RPG de mesa com vocês. Tamo junto demais. Entrem lá no Discord, sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, no Blue Sky. Eu não uso muito esse negócio, mas segue lá a gente. Os links estão na descrição. Segue o Mink no YouTube, deixa um like nos vídeos dele. E é isso, Mink. Grande abraço. Até a próxima. É isso, Felipe. Valeu, galera. Bora jogar junto e vamos que vamos.